A Lapa com uma palavra. Chega como eu cheguei, malandro é malandro, pisa como eu pisei, pode acreditar. Chega como eu cheguei, malandro é malandro, pisa como eu pisei, pode acreditar. De 1719 a 1723, o governador Aires de Saldanha e Albuquerque mandou fazer a canalização e o primeiro aqueduto da Carioca. Esse aqueduto não é o que está hoje na Lapa. O que está hoje na Lapa foi totalmente refeito entre 1744 e 1750, porque o que foi feito pelo Aires de Saldanha foi feito às pressas, nas coxas, numa velocidade incrível, e estava tudo errado, rachou e tudo mais. Onde é que eu já vi isso? Bom, seja como for, era uma obra muito mal feita. Então, só em 1750 é que vai ser construído aquele aqueduto, que era mais magrinho. Depois, com o tempo, ele foi sendo engordado, porque conforme a cidade foi crescendo, foi preciso aumentar o cano que passa por cima dele. Esse cano ainda existe e foi redescoberto recentemente nas obras de reforma do aqueduto. Ele, em 1896, no dia 1º de setembro, foi transformado em viaduto de bondes. E assim é como ele é mais conhecido dos cariocas. É todo de tijolos. Todo ele feito de tijolos, construído por índios. Está lá. Se não transporta mais água, transporta os bondes. O amor, amuleto que eu fiz, deixei por aí. Descuidei dele, quase larguei, quis deixar cair. A Lapa, no início do século XIX, era um local da elite. Moravam até ministros de D. João na Lapa. Ela, a dama da noite, com muitos janeiros no Rio. A biblioteca pública foi para Lapa, uma série de instituições importantes foi para Lapa. E após 1880, por aí, quando surgiram novos bairros na Zona Sul, a elite foi se mudando para a Zona Sul, a Lapa se tornou um local de lazer, um local de casas noturnas, as chamadas Pension d'Artistes, que era um nome bonito para bordel, e artista era sinônimo de prostituta na época. Comecei na Praça Tiradentes, em frente ao Café Capital. E naquela época tinha regiões como hoje em dia. Quem era da Tiradentes não podia vir para Lapa, quem era da Lapa não podia ir para Cinelândia, quem era da Cinelândia não podia ir para Copacabana e Ipanema, que antigamente tinha prostituição em Ipanema. Mas eu frequentava todos os pontos. É a grande essência da Lapa, né? Essa mistura, essa democracia, essa possibilidade de juntar pessoas dos mais diversos tipos, das mais diversas classes sociais. A Lapa, ela se figura como um local para isso mesmo, para juntar, para unir pessoas que normalmente não se encontram. Acho legal que todo lugar que você normalmente que você vai ali, tem o gringo, tem o turista, tem o classe média baixa, tem o rico, e todo mundo ali na mesma vibe, frequentando os mesmos lugares, e acho que todo mundo se respeita ali. Se eu estiver falando com um morador de rua ou com um doutor graduado, eu vou tratar com o mesmo respeito e a mesma distinção a partir do momento que ele também me respeite. Se não me respeitar, eu vou mandar ele tomar café, tomar banho, tomar chá. E você vê de tudo. Você vê gente que vem da Zona Oeste, da Zona Norte. Hoje em dia nós temos as canetas, né? As leis que nos protegem. Tem hora que eu me sinto uma arara azul, protegida pelo IBAMA. Mas se não tiver jeito, eu prendo o cabelo, eu tiro a peruca e vamos resolver de igual para igual. Um de chinelo, outro arrumado, todo mundo se falando, trocando ideia, bebendo uma cerveja. Nós não podemos dizer, porque somos da Lapa tem que ser só malandragem, porque somos da Lapa tem que ser o samba da velha guarda. Não, pode misturar o reggae, que nós estamos com reggae agora na Lapa, nós estamos com funk, nós estamos com tudo. É isso que é viver e não ter vergonha de ser feliz. E tornou-se assim um meio caminho entre o trabalho e a residência. As pessoas finas moravam na Zona Sul, trabalhavam no centro, mas a Lapa ficava no meio. E era ali que todos se encontravam. Era ali que você sabia das notícias que não saíam nos jornais, que foram censuradas, das revoluções prováveis, dos boatos, das informações
que só eram divulgadas boca a boca. Era ali que se reuniam as tribos com as suas diversas tendências, esquerda, direita, héteros, homos, lésbicas, todos ali tinham o mesmo tratamento. Então essa era a característica da Lapa. Na Lapa todos eram iguais, havia esse espírito igualitário. Esquete na veia, só quem tem sabe como é que é. A sensação e o poder de dar um olhé. Campo Grande Norte, Shopping Street no Mé. Que a noite cinco voador, show do Defalho do Amec. Olha, foram tantos os personagens notáveis que andaram pela Lapa, todos os mais respeitáveis e os menos respeitáveis também, que seria enfadonho aqui enumerá-los todos. De bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios. Mas talvez dos mais antigos, Machado de Assis, que gostava muito das louras que dançavam nos cabarés da Lapa, Arthur Azevedo, teatrólogo, que aliás vivia por ali. Em épocas mais próximas de nós, você vai ter Heitor Villa-Lobos, que começou como violoncelista na Lapa. Você tem Noel Rosa, que compôs várias músicas na Lapa, inclusive uma que eu considero o hino da Lapa, Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. É a música que louva o folgado, que é o típico figura da Lapa, assim, a típica figura da Lapa. De um porte de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha chegou a criar um prato na Lapa, né? O filé Oswaldo Aranha, surgido em 1930. Vários pratos surgem na Lapa exatamente em homenagem a esses políticos, a essas personalidades. Madame Satã era um leão de chácara, como se chamava. Era o segurança de casa noturna, ele era forte, assim, poderoso, e era homossexual assumido, numa época em que ninguém assumia a homossexualidade. Você vê como a Lapa permitia essas liberdades. E ele era corajoso, talvez fosse a bicha mais macho que já existiu. Basta dizer que ele enfrentava batalhões da polícia. Enfrentava batalha, vivia sendo preso, solto, passou os últimos anos da vida dele na prisão. E era uma pessoa assim que botava para quebrar, não levava desaforo para casa, não levava humilhação. Ele sempre dizia que nunca matou ninguém, só fez o furinho, quem matou foi Deus, né? Passou os últimos anos na Ilha Grande. No final dos anos 60 ele se tornou uma figura cult, assim. Ganhou o apelido de Madame Satã porque ele num carnaval ele se vestiu de diabo. Eu não quero, não pretendo e não vou exigir a aceitação de ninguém, mas tem que me respeitar, porque eu pago imposto. Eu, quando saio para trabalhar como profissional do sexo, eu não vou ficar com as minhas partes íntimas mostrando na porta de ninguém, até poderia, mas vou presa como atentado ao pudor, então eu não quero. Então eu vou dentro das normas. Eu, desde criança, nunca gostei de ser chamado a atenção. Para isso, eu já fugi de casa com 9 anos de idade. Mas, ao longo dos tempos, eu aprendi que a minha rebeldia não levaria a nada. Então, eu aprendi a ouvir. E aprendi também que menos é mais. Não sou política, eu sou política social. Eu sou pela paz. Agora, não vem guerrear, não, porque você vai encontrar uma boa batalha. O lado forte é do Salgueiro, passear no Pindoeiro, é o seu suporte, já nasceu com sorte. E deixa o pirralho, vive a custa do baralho, nunca viu trabalho. Bom, eu moro na Lapa há 44 anos. Eu moro na Lapa desde que eu nasci, nunca saí daqui. Fui pra Lapa aos 3 anos de idade, mudei depois pra Tijuca, fiquei até os 8, 9 e voltei pra Lapa. 30 anos, uns 30 anos mais ou menos. Tão considerada e na sua parada não para mané. É ela! O que me encanta na Lapa são as pessoas. É a hospitalidade dos meus vizinhos. Essa popularidade, essa coisa simples, você chega na Lapa, você desce de chinelo, você vai na feira, você conhece o cara do hortifruti, você conhece o cara que vende a banana, você conhece todo mundo. O bairro dos amigos de infância moram lá, a maioria dos meus amigos ainda moram lá. As pessoas te viam na feira, oi, tudo bem, não sei o quê.
Eu me sinto aqui morando numa rua do subúrbio, que a gente se comunica. Essa simplicidade de não precisar, tipo, se arrumar para poder ir em algum lugar. Você vai na Lapa, no barzinho, em qualquer lugar. Você pode ir como você for, que as tribos são misturadas, todo mundo se trata tranquilamente. Enfim, todo mundo se conhece e há um aconchego. Então não tenho a menor vontade de sair daqui. Eu acho que eu termino meu círculo aqui. Eu gosto de frequentar lá os barzinhos, as sinuquinhas, encontro com amigos, sempre ali. Eu vou no antigo Manuel Joaquim, que eu gosto. O que realmente eu paro e que fico mais tempo hoje é o Bar da Cachaça, que é onde realmente para ali diversas pessoas e bebem na rua. Nós temos ainda o Capela, que eu gosto de ir. Nós temos o Belmonte, a Antártica. Eu gosto muito do Beco do Rato, por exemplo, onde tem o sambinha, tem terça-feira de compositores, que é o local que eu gosto muito de frequentar, pela parte de conhecer novos artistas, né? Tem o Bar Semente, que também tem muito essa pegada de apresentar músicos e artistas. Então são dos locais que eu mais frequento na Lapa. Todos eles eu conheço, todos eles. Estudei na Lapa, eu fui criada na Lapa, os meus amigos são da Lapa. Quando você falava que morava na Lapa, as pessoas tinham um maior preconceito. Tipo, você mora na Lapa? Mas lá é lugar de travesti, de ladrão. Hoje ela tá modificada, revitalização. As vantagens de morar aqui eu vejo mais como uma referência. Primeiro, que é o centro de tudo. A gente tem um bairro boêmio, com bares. Condução para todos os lados, eu vou para Glória, Catete, Largo do Machado, Central do Brasil, Praça Mauá, tudo a pé. Pode ter a greve que for de ônibus, os táxis podem se revoltar e não querer mais pegar passageiro, que eu estou na rua e vou para qualquer canto que eu necessite. Sai de casa, você tem um barzinho, você tem um hortifruti, você tem feira, você tem mercado. E seguindo a Inválidos toda, onde eu moro, nós vamos sair no foco do comércio. Então sempre que eu venho assim para Lapa numa sexta-feira, num sábado, eu sempre estou conhecendo pessoas de todos os tipos, pessoas do meio artístico principalmente, que a Lapa tem muito isso. Tem o Cinema Odeon, tem os teatros do Sesc, na Graça Aranha. E o que eu acho mais impressionante nisso também é a quantidade de pessoas de fora que eu encontro por aqui. Talvez seja até por isso que eu me acomodei um pouco de não sair daqui. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Quanto à escadaria Selarón, é uma coisa bem mais próximo de nós, já não corresponde mais à Lapa antiga. Ali existiu uma escadaria, essa escadaria está lá desde o século XIX, conduzia a ladeira de Santa Teresa, que é a mais antiga rua da região, né? Ela vem do século XVII, a ladeira de Santa Teresa, e até uns 35 anos atrás não tinha nada, era uma escadaria de cimento comum como qualquer outra. Quando então o artista chileno Jorge Selarón, né, começou a revesti-la de azulejos num estilo próprio, era uma espécie de ópera não terminata, né? Ela não terminava nunca, ele terminava de fazer o trabalho e depois refazia a escada toda, cada ano ela tinha um desenho diferente, tudo mais, apareceu em filmes, ficou famosa, assim, o próprio Selarón chegou a dar muitas entrevistas e teve uma morte lúgubre alguns anos atrás. Nosso medo é que a escadaria Selarón não sobreviva muito a seu artista, porque afinal de contas era uma obra que dependia muito da mão dele. Sem ele por perto, aquilo pode perder o sentido e pode não ser mais recuperado. A Feira do Lavradio surge há cerca de 30 anos atrás, quando a Alice, com um número grande de antiquários, eles se unem, são mais ou menos, pouco menos de 70 antiquários, e eles resolvem fazer uma feira de antiguidades no primeiro sábado de cada mês. Essa feira tornou-se uma marca registrada e todo o primeiro sábado do mês ela ocorre. Quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui que eu sou. Ai, eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui que eu sou. Bom, a prostituição vem junto com a fundação da cidade. As primeiras mulheres que vieram para cá eram prostitutas. Ela
a dama da noite com muitos janeiros no Rio. Aliás, era muito interessante, sair de Portugal prostituta, chegava aqui donzela. Então era uma mudança muito interessante. Você saía de Portugal bandido, chegava aqui um cidadão honesto. Com o crescimento de Ipanema e a inteligência se mudando para lá, Lapa entra num processo de decadência acentuado, torna-se uma área de prostituição pesada, uma área de malandragem, bandidagem e tudo mais. O que mais me incomoda na Lapa são os assaltos, ou seja, não tem policiamento. É o senso comum de algumas pessoas na hora de falar sobre a Lapa. Às vezes quando eu falo que moro na Lapa, as pessoas já pensam, nossa, bom morar na Lapa por ser um centro, você ter acesso a tudo, e às vezes a pessoa já me olha com uma cara do tipo, nossa, ruim, é bem violento, né? Ou tem muito assalto, muito roubo, as pessoas têm medo de passar nos arcos da Lapa durante o dia ou até mesmo à noite com medo de ser assaltada. Eu nunca fui assaltada, mas a noite ali tá ficando um pouco preocupante, acho que por conta dos bares, dos turistas, e acabam surgindo assaltos. Se a gente for abrir um site de notícias, todo dia a gente vai ver que a violência no Rio de Janeiro ela não tem um ponto fixo, ela está em todos os lugares. Então, falar que a Lapa é violenta, eu acho injusto. Mas não acho tão perigoso assim não, existem outros lugares piores. Às vezes eu fico um pouco incomodado também com a sujeira que tem assim, mais pro final de semana. Mas não é algo que me incomoda tanto, porque eu entendo que, por exemplo, se você for sair daqui de casa um sábado de manhã, você vai ver o quanto a rua tá suja. Mas dá para entender que sexta-feira à noite a Lapa recebeu tanto de pessoas, né? Muito barulho, a falta de respeito das pessoas, sabe? Às vezes, quando eu preciso passar de volta de algum lugar e as ruas estão muito cheias, e às vezes a gente está de carro, de táxi e não tem condição de passar, tem que dar uma volta imensa para passar, porque eles ficam na rua. A Lapa, há 30 anos atrás, não vou nem a 40, há 30 anos atrás, não tinha assalto a comércio. Todos os comércios daqui já foram assaltados. Como é que você me explica? Eu acho que é limpeza e a mendicância, né? Isso é que é mais complicado, porque para mim não afeta tanto que eu estou aqui dentro e eu tenho uma política de tratar todo mundo com educação. Eu só não dou liberdade porque senão vão entrar aqui dentro. Mas para o cliente que vem aqui no restaurante ou que vem para Lapa, às vezes o cara não chega aqui porque evita passar num local que tem uma quantidade grande, né? Mas aí nos últimos 30 anos ocorre essa recuperação de valores. Os jovens começam a redescobrir a Lapa. Ela era um bom local entre o centro e a zona sul, um bom local entre o trabalho e a residência. Surgem casas noturnas de uma certa categoria, há uma exigência de um comportamento mais equilibrado. Então isso praticamente acontece de maneira informal. O circo voador bandeia-se do arpoador para a Lapa na década de 80, trazendo toda uma juventude aficionada por rock, que era uma coisa nova, e o resto a própria Lapa cuidou de fazer e tornou-se o que é hoje. A revitalização já passou por várias etapas, aos poucos, né? Gostei de umas casas que abriram, gostei da alegria. Eu acho que a maior revitalização que teve foi na época que foi feita essa obra toda do Largo, né? Ali, se você tem uma condição melhor, você vai para um Bombá, um Belmonte. Se você já não tem, você tem uma casa que vende cerveja, baratinha, latinha. Tendo ou não tendo dinheiro, você na Lapa se diverte. Você vive. Abre a janela, famosa mulher, cantava o poeta trovador. Abre a janela, famosa mulher, da velha Lapa que passou. O Carnaval da Lapa é tudo de bom. São os dias que eu brinco, me acabo, aí eu não tenho medo de andar na rua. A plebe, a elite, um convite a quem tá de rolê. Hoje o Carnaval da Lapa, de uns anos pra cá, né, sei lá, de uns 6, 7 anos pra cá, é muito bloco, né? Nós temos a banda da rua que eu moro, uma banda fundada em 76, que eu faço parte desde a fundação,
E hoje a banda sai pela Rua dos Inválidos, pela Rua do Senado, às vezes ela se encontra com a banda das Quengas, às vezes se encontra com outra banda, Bola Preta, perto. Ali na Lapa tem bloco em várias esquinas, em vários bares, no entorno, Praça Tiradentes, Santa Teresa. Eu tô com o meu povo, é muita alegria, eu tenho o maior prazer de sair na banda que é daqui da Rua dos Inválidos, onde eu vier, eu tô no meu mundo. Tranquilo, animado, de graça, você toma a sua cerveja na rua, todo mundo fantasiado, né? As pessoas voltaram a se fantasiar com os blocos de rua, depois que cresceram bastante. A Lapa te basta, você não precisa sair da Lapa para ver ou sentir o carnaval, só por uma questão de curiosidade, né? Me fantasia todo ano, compro fantasia, todo dia saio num bloco com uma fantasia diferente. Carnaval na Lapa eu diria que é toda semana a partir de quarta-feira. Se você sai aqui, pega a Mensá, principalmente quarta-feira à noite voltando do trabalho, você fica surpreso assim, você pensa, meu Deus, essas pessoas não têm... Você sob pressão, tendo que cumprir metas na faculdade, do trabalho, você passa aqui já quarta-feira, 6 horas da noite, e já tá um happy hour e na sexta-feira então nem se fala. A Lapa de hoje, a Lapa de outrora, e revivemos agora. A Lapa com uma palavra? Em uma palavra só? Definir em uma palavra é muito difícil. Em uma palavra só? Uma? É uma festa, né? Eu colocaria 3. Liberté, égalité, fraternité. Alegria, pra mim, alegria. Bagunça generalizada. Diria que é, acima de tudo, a sede. Vida. Travessia. Não só uma sede de beber em si. Para quem gosta de beber como eu, gosto da minha cervejinha, é um ambiente sempre propício. Mas é uma sede de conhecer, é uma sede de estar em meio a pessoas, a conhecer histórias, a conhecer tradições, culturas diferentes, tudo reunido num espaço só. Então é uma sede de vida, acima de tudo. Chega como eu cheguei, malandro é malandro, pisa como eu pisei, então pode acreditar. Chega como eu cheguei, malandro é malandro, pisa como eu pisei, então pode acreditar.